Boa tarde, queridos irmãos e irmãs do grupo assim chamado do Terço dos Homens, no qual também tem muitas mulheres, esposas, filhas, etc., que se reúnem hoje a rezar esta oração tão importante na tradição cristã, e que bem pensada e bem rezada é um alimento muito grande para a nossa vida. Na repetição cadenciada, doce e sem esforço, nós, quando rezamos o terço, vamos mastigando os mistérios, vários mistérios, que são os acontecimentos e as palavras de Jesus. Ele que se doou como alimento para nós, seus seguidores. Nós, seguidoras, no caminho dele, fazendo o caminho dele, que ele fez, abrindo também o caminho que ele abriu. Então nós estamos seguindo o caminho dele, porque ele que abriu caminhos, e nós temos que abrir caminhos também para nós e para aquelas pessoas que nós amamos. O caminho que ele fez e o caminho que ele abriu. Neste caminho, atrás dele, nós vamos caminhando, vamos indo. Às vezes conversando sobre quem é o maior entre nós. É o evangelho de hoje. Quem será? Quem é o maior? Ou como é que eu faço para me tornar maior do que os outros? Os discípulos estavam nessa situação, né? Nenhuma maravilha se nós também estamos caminhando e com esses sentimentos interiores, né, que debatem a nossa vida nesse conflito entre um caminho de bondade ou talvez de menos bondade, de uma satisfação imediata, de uma satisfação não na hora, mas a longo prazo, enfim. Aí nesse evangelho de hoje Jesus nos diz duas palavras de vida. Primeiro, ele pegou umas crianças e colocou no meio dos discípulos. Então ele nos disse que as crianças são exemplo natural daqueles e daquelas que nós deveríamos ser, ou daqueles ou daquelas que nós deveríamos nos tornar. A criança é, naturalmente, aquilo que nós deveríamos, com esforço, nos tornar, né? Então, ser criança se torna, para Jesus, ser criança se torna uma meta, um ponto de chegada, e não somente um doce, ingênuo, verdadeiro, inocente ponto de partida, né? Nós começamos criança. Para Jesus, nesse momento, diz: vocês devem ser como? Quer dizer, ser aquilo que a criança é naturalmente, vocês devem com esforço se tornar. Quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. Celebramos domingo passado a festa dos pais. Não, já são 4 minutos. Dos pais, né? A Semana da Família. Então a pergunta é essa: as crianças nos geram para o reino de Deus. Elas nos dizem como podemos nascer para o reino de Deus. Qual é o nosso relacionamento com as crianças? É uma pergunta. Segunda palavra de vida é: Jesus é o bom pastor, é o belo pastor. O que vocês meditam
direta ou indiretamente, a cada mistério. Para ele, toda a vida importa. Ele deixou as 99, onde estava com segurança, e foi buscar aquela que estava fora. Nós ouvimos muito esta frase: vidas negras importam. Outros querem corrigir: todas as vidas importam. Quem tem razão? Os dois. Quando se diz vidas negras importam, é porque as vidas negras é como esta ovelha que está fora do redil. Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs negros e negras estão fora da sociedade, excluídas. Então, dizendo vidas negras importam, é o gesto de Jesus que busca lá e diz: não, elas importam. Elas têm que voltar para o meio da sociedade. Isso é muito real. E quando se diz todas as vidas importam, também está muito certo. Então, no momento de exclusão, é verdade que esta vida excluída importa. Quando não tem exclusão, todas as vidas importam. Né? Então, Jesus mesmo diz, né, no final, deste modo, ele nos diz: deste modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. O Pai diz: todas as vidas importam. Não quer que nenhum se perca. Mas também diz: vidas negras importam. Ovelhas perdidas importam. Uma perdida importa. Porque o Pai não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Né? Para terminar, eu vou mandar aí, quero ler um trecho rapidinho de José Saramago. É um escritor português, né, ateu, mas quando é verdade em qualquer lugar, a vida. E ele diz assim: filho é um ser, digo isso para os pais, mães e pais, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Um abraço a todos, uma oração bonita para vocês hoje e rezem também por mim.